Leonardo Monteiro jogou a mala de Clara no meio do saguão, como se estivesse descartando um erro caro demais para continuar dentro de casa. O couro bateu no mármore claro da mansão dos jardins e se abriu, espalhando vestidos simples, documentos dobrados e uma pequena caixa de madeira que rolou até os pés do mordomo. Você sai antes da meia-noite, disse ele, com a voz baixa o bastante para parecer controle e cruel o bastante para fazer todos ouvirem. Clara permaneceu parada perto da escada, sentindo o olhar dos convidados, dos funcionários e de Vitória Monteiro queimando sua pele. Não faça cena, murmurou Bianca, a assistente perfeita, segurando uma taça de vinho como se assistisse a um espetáculo merecido. Cena? Clara repetiu quase sem voz. Vitória sorriu sem mostrar os dentes e completou. Querida, cena é você fingir que pertence a esta casa. Leonardo não olhou para o rosto da esposa quando acrescentou. Eu vi os documentos. Você tentou vender informações da minha família. Clara respirou devagar, mas não chorou. Da caixa caída, uma chave antiga escapou, pesada, escura, marcada com uma pequena onda gravada no metal. O mordomo empalideceu e, pela primeira vez naquela noite, Leonardo pareceu não entender o que estava diante dele. A mansão estava cheia demais para uma humilhação privada e silenciosa demais para uma festa. No salão ao lado, empresários de ternos escuros fingiam não escutar, mas ninguém se mexia. A família Monteiro havia reunido investidores para celebrar a renovação de um acordo que, segundo Vitória, garantiria mais 10 anos de controle. Clara passara a noite servindo sorrisos contidos, escutando indiretas sobre sua origem modesta e desviando das mãos geladas de Bianca, que a tocavam no braço com falsa doçura enquanto sussurrava: Hoje ele vai enxergar quem você é. Agora, diante da mala aberta, ela finalmente entendia. Aquela noite fora preparada. O vestido azul marinho que usava parecia simples perto dos brilhos ao redor, mas era o único presente que Leonardo escolhera sem a ajuda da mãe, quando ainda olhava para ela como se sua presença o acalmasse. Leonardo, me deixe ver esses documentos, Clara pediu. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó e o ergueu sem entregar. Você perdeu o direito de exigir qualquer coisa. Vitória tocou o ombro do filho. Ela não tem direito nem a uma cadeira nesta mesa. Clara não se moveu para pegar a mala. Seus olhos foram para o envelope, depois para Bianca, que desviou rápido demais. Havia uma mancha quase invisível de tinta no dedo indicador da assistente, o mesmo tom azul usado pelo departamento jurídico interno da Monteiro para autenticar cópias restritas. Clara conhecia aquele procedimento porque passara meses lendo contratos, enquanto todos acreditavam que ela apenas organizava flores, menus e aparições sociais. Quem entregou isso a você? Perguntou ela. Leonardo apertou o envelope como se a pergunta o ofendesse. Alguém que ainda é leal a esta família. Bianca baixou os cílios com humildade ensaiada. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria, disse, encostando-se um pouco mais nele. Clara sentiu uma dor curta, não de ciúme, mas de confirmação. O marido não apenas aceitara a acusação, ele escolhera acreditar nela porque era mais fácil enxergar traição em Clara do que fraqueza na própria casa. Você me conhece há 3 anos. Clara falou, olhando diretamente para ele. E ainda assim, precisou de uma pasta falsa para decidir quem eu sou? Leonardo endureceu o maxilar. Eu precisei de coragem para admitir que fui enganado. O golpe verdadeiro veio depois. Vitória avançou 2 passos e puxou do aparador um pequeno estojo de veludo. Dentro estava a aliança de Clara, que ela havia deixado no quarto ao lavar as mãos antes do jantar. Você vai levar suas roupas e nada mais, disse a sogra, pousando o estojo sobre a mala aberta. Não tente reivindicar dinheiro, joias ou qualquer pedacinho deste patrimônio. Você entrou aqui sem nada e sairá como entrou. Um murmúrio percorreu os convidados. Ela queria lembrar a todos que havia segurado a mão de Vitória em noites de crise, que revisara discursos de Leonardo, mas certas verdades, quando ditas para quem decidiu desprezar, soavam como súplica, e Clara não suplicaria. Você tem certeza de que quer fazer isso aqui? Ela perguntou ao marido. Leonardo enfim a olhou. Havia raiva, sim, mas havia também medo. Tenho. Esta casa é dos Monteiro. O mordomo, Sr. Afonso, fechou os olhos por um segundo
como se aquela frase tivesse quebrado algo antigo. A chave continuava no chão entre eles. Clara se abaixou para pegá-la e o gesto simples fez Vitória perder a compostura por um instante. Deixe isso aí, ordenou a matriarca. Seca demais. Clara levantou a chave devagar, sentindo o peso familiar contra a palma. Era uma peça que sua mãe guardara por anos numa caixa de costura, dizendo apenas que pertencia a uma casa onde as mulheres da família haviam aprendido a não pedir licença para existir. Quando Clara aceitou se casar com Leonardo, seu avô materno já estava doente e a obrigara a prometer que não revelaria seu sobrenome completo antes do prazo definido no testamento. Ela odiou aquela promessa. Depois entendeu. O velho queria que ela enxergasse pessoas antes de entregar poder a qualquer uma delas. Essa chave é minha, disse Clara. Vitória riu alto demais. Até as chaves você quer roubar agora? O rosto de Afonso ficou mais pálido. Ele abriu a boca, mas Clara o impediu com um olhar. Ainda não. Leonardo percebeu o silêncio entre os dois. Afonso, você sabe de alguma coisa? O mordomo respondeu com cuidado. Senhor, há objetos nesta casa que são mais antigos que o nome Monteiro na fachada. A frase caiu no saguão como uma taça quebrada. Bianca apertou a bolsa contra o corpo e Vitória virou-se para o mordomo com fúria contida. Você está dispensado da conversa. Afonso inclinou a cabeça, mas não saiu. Leonardo caminhou até Clara e estendeu a mão. Me dê essa chave. Clara fechou os dedos ao redor do metal. Pela primeira vez em muitos meses, ela viu o homem por trás do CEO, cansado, pressionado, acuado pela própria mãe e desesperado para provar que não era o herdeiro frágil que todos cochichavam nos bastidores. Parte dela ainda quis dizer que ele não precisava destruir ninguém para se sentir seguro. Outra parte, a que aprendera com a humilhação daquela noite, permaneceu imóvel. Não, ela respondeu. Leonardo riu sem humor. Você acabou de ser expulsa da minha casa e ainda acha que pode me negar alguma coisa? Clara sentiu a dor atravessar o peito, mas sua voz saiu limpa. Eu posso negar exatamente o que nunca foi seu. Vitória perdeu a cor por um segundo, rápido o bastante para quase ninguém notar. Clara notou. Antes que Leonardo respondesse, as portas duplas da entrada se abriram. Um homem de terno cinza, cabelos escuros molhados pela garoa fina da rua, entrou carregando uma pasta de couro. O segurança tentou barrá-lo, mas Afonso deu um passo à frente e disse: O doutor Davi Alencar tem autorização antiga para entrar. O nome fez Bianca engasgar com o próprio ar. Clara fechou os olhos por um instante, não de alívio, mas de cansaço. Ela havia ignorado 3 ligações dele durante o jantar, esperando que Leonardo recuasse antes que fosse tarde demais. Davi parou a poucos metros do grupo e olhou primeiro para a mala aberta, depois para Clara, depois para a chave em sua mão. Cheguei tarde? Perguntou ele. Vitória recuperou a voz com esforço. O senhor invadiu uma propriedade privada. Davi ergueu uma sobrancelha, educado e implacável. Privada, sem dúvida. A questão é de quem? O silêncio ficou mais pesado. Leonardo deu uma risada curta. Você é advogado dela? Davi respondeu sem pressa. Sou advogado dos interesses que esta casa deveria ter respeitado desde o primeiro contrato. Clara odiou o modo como todos olharam para ela naquele momento. Não com arrependimento. Ainda não. Com cálculo, como se, de repente, ela tivesse deixado de ser a esposa descartável e se tornado uma ameaça que precisava ser medida. Vitória se aproximou de Davi, a voz baixa, perigosa. Cuidado com o que diz na frente dos nossos convidados. Ele abriu a pasta apenas o suficiente para mostrar a primeira página de uma notificação extrajudicial. Então talvez seus convidados devam saber que qualquer anúncio feito esta noite sobre renovação de uso, expansão ou controle operacional depende de uma aprovação que ainda não foi concedida. Leonardo arrancou o papel da mão dele e leu apenas as primeiras linhas. Clara viu o instante exato em que o orgulho do marido encontrou uma palavra desconhecida demais para ser ignorada. Atlântico. O que é isso? Ele perguntou. Bianca tentou tocar seu braço. Léo, não dê palco para eles. Clara quase sorriu. Bianca estava com medo. Não é palco, disse Clara, recolocando algumas roupas dentro da mala com uma calma que fez Vitória apertar os lábios. É consequência.
Leonardo olhou para Clara como se ela tivesse falado em outro idioma. Você sabe do que ele está falando? Ela fechou a mala sem pressa, embora suas mãos tremessem por dentro. Cada peça recolhida parecia uma lembrança sendo encerrada. Nada disso pesava mais que a frase dita diante de todos. Esta casa é dos Monteiro. Eu sei o bastante para ir embora agora, respondeu ela, e para impedir que amanhã vocês usem meu silêncio como autorização. Vitória avançou, mas Davi bloqueou discretamente o caminho, sem tocá-la. Clara, pense bem, disse a matriarca, trocando veneno por mel. Casamentos têm conflitos. Não vamos transformar uma noite infeliz numa guerra. Clara encarou a sogra. A senhora transformou minha vida inteira num teste de obediência. Hoje eu apenas entreguei a prova em branco. Leonardo apertou o papel. Você está me ameaçando? Ela balançou a cabeça. Não. Estou parando de proteger você das perguntas certas. Os convidados já não fingiam desatenção. Alguns cochichavam nomes de empresas, outros conferiam mensagens no celular, e um investidor mais velho se afastou discretamente da mesa onde minutos antes brindara a liderança dos Monteiro. A humilhação que Vitória planejara para Clara começava a mudar de direção, mas Clara não sentiu prazer. Havia esperado que Leonardo perguntasse se havia uma explicação antes da sentença. Ele perguntara apenas se ela estava ameaçando. Para Clara, era o fim. Ela colocou a aliança dentro do estojo e o deixou sobre o aparador. Fique com isso, disse. Não porque eu não honre o que prometi, mas porque você quebrou antes de perguntar. Leonardo deu um passo, finalmente instável. Clara, que relação você tem com a Atlântico? Vitória respondeu antes dela, rápida demais. Nenhuma. É blefe. Davi encarou Vitória com uma expressão quase triste. Dona Vitória, a senhora sempre confundiu silêncio com ausência. Clara pegou a mala. Amanhã cedo, Leonardo, peça ao seu jurídico para ler a cláusula de ocupação da mansão. Leia devagar. Afonso abriu a porta principal. A garoa de São Paulo entrou no saguão, trazendo cheiro de asfalto molhado e noite cara. Clara caminhou sem pressa, mesmo sentindo o corpo inteiro pedir que corresse antes de desabar. Ao passar por Leonardo, ela esperou que ele dissesse seu nome com a voz de antes, não a voz do presidente cercado de medo, mas a do homem que um dia confessou no terraço que nunca soube ser amado sem dever nada em troca. Ele disse apenas: "Você vai se arrepender se estiver mentindo." Clara parou ao lado dele. A chave antiga brilhou discretamente entre seus dedos. "E você vai se arrepender mais se eu estiver dizendo a verdade." Davi acompanhou seus passos até o carro preto parado junto ao portão. Antes de entrar, Clara olhou uma última vez para a fachada iluminada da mansão onde fora esposa, hóspede, suspeita e fantasma. Então entregou a mala ao motorista, pegou o celular e atendeu a ligação que voltava a vibrar. Do outro lado, uma voz perguntou se ela autorizava o protocolo. Clara fechou os olhos por apenas um segundo. "Autorizo", disse. "Suspenda todos os acessos da família Monteiro pela manhã." Às 7h12 da manhã, Leonardo Monteiro descobriu que um homem podia acordar dono de um império e 20 minutos depois não conseguir abrir o próprio portão. O painel eletrônico da mansão piscava uma luz vermelha insistente, enquanto o segurança passava o cartão 1, 2, 3 vezes, cada tentativa mais inútil que a anterior. Do lado de dentro, Vitória desceu as escadas com um hobby de seda e a fúria de quem jamais aceitara ser contrariada por uma máquina. "Resolva isso agora", ordenou ela, como se o funcionário tivesse inventado a pane por diversão. Leonardo, ainda com a camisa amassada da noite mal dormida, tomou o cartão da mão dele e aproximou do leitor. A resposta foi a mesma: acesso suspenso. "Que palhaçada é essa?", murmurou. O celular vibrou com ligações do diretor financeiro, do chefe de segurança do escritório na Faria Lima e do gerente do resort em Santos. Todas diziam a mesma coisa com palavras diferentes: sistemas bloqueados, contratos em revisão, autorizações congeladas. E no fundo da memória de Leonardo, a voz de Clara voltou fria, quase triste. "Leia a cláusula de ocupação da mansão. Leia devagar." Vitória arrancou o celular das mãos dele quando ouviu a palavra Atlântico na chamada seguinte. "Não diga esse nome dentro da minha casa", sibilou, esquecendo por um segundo que o segurança ainda estava ali. Leonardo a encarou. "Por quê?"
A pergunta pareceu pequena, mas abriu uma rachadura no ar. Vitória recompôs o rosto rápido demais. Porque é uma empresa oportunista que tenta crescer às custas da nossa marca há anos. Ele sabia reconhecer uma explicação decorada. Tinha usado muitas nas reuniões de crise. Bianca chegou logo depois, impecável, com os cabelos presos e uma pasta contra o peito, como se tivesse dormido em paz. Léo, o jurídico já está reunido. Eu preparei tudo para contestarmos essa notificação, disse ela, aproximando-se o bastante para parecer indispensável. Leonardo não respondeu de imediato. Pela primeira vez, reparou na forma como Bianca evitava olhar para a antiga caixa de madeira que Afonso havia recolocado no aparador. O mordomo permanecia discreto perto da entrada, mas seus olhos acompanhavam cada gesto. Afonso, chamou Leonardo, desde quando você conhece esse advogado? O velho hesitou apenas um instante. Desde antes dos Monteiro morarem aqui, senhor. A frase quase fez Vitória derrubar a xícara que uma copeira trouxera. Você está ultrapassando limites, disse ela ao mordomo. Afonso inclinou a cabeça, mas não recuou. Leonardo sentiu algo desagradável subir pelo peito, uma mistura de vergonha e raiva. Havia crescido naquela casa, atravessado aquele saguão depois da morte do pai, assinado os primeiros contratos na biblioteca, pedido Clara em casamento no jardim lateral. Agora, um funcionário que servia sua família há anos dizia, com uma calma insuportável, que a mansão tinha uma história anterior ao sobrenome Monteiro. Fale, exigiu Leonardo. Vitória respondeu por ele. Ele não vai falar nada. Funcionários não discutem patrimônio familiar. Afonso olhou para Clara, que não estava ali, como se pedisse permissão a uma ausência. Senhor Leonardo, quando seu pai trouxe a família para esta propriedade, havia um acordo de uso ligado à preservação do acervo Valença. Eu era jovem, mas me lembro do primeiro inventário. Bianca interrompeu com doçura venenosa. Inventários antigos não significam propriedade atual. Afonso respirou fundo. Não, senhora, mas chaves originais raramente pertencem a hóspedes. Enquanto a mansão começava a sufocar dentro do próprio luxo, Clara estava sentada numa sala envidraçada de um hotel discreto nos jardins, vestindo a mesma roupa da noite anterior e segurando uma xícara de café que já esfriara. À sua frente, Davi Alencar distribuía documentos sobre a mesa, mas não a pressionava. Ele conhecia Clara desde menina, desde quando ela escutava atrás das portas as conversas de adultos que tentavam decidir seu futuro como se ela fosse um móvel valioso. O protocolo foi ativado em 3 frentes, explicou ele. Acesso físico, uso de marca e revisão das garantias. Não tomamos nada ainda, Clara. Só impedimos que eles continuem agindo como donos sem prestar contas. Ela assentiu, mas seus olhos estavam presos à cidade lá embaixo. São Paulo seguia apressada, indiferente ao fato de que seu casamento havia acabado entre uma mala aberta e uma chave antiga. Eu queria que ele tivesse perguntado, disse ela. Davi fechou uma pasta. Leonardo Monteiro foi treinado para comandar, não para perguntar. Clara soltou um riso sem alegria. E eu fui treinada para calar até a verdade virar veneno. Davi empurrou para ela uma folha com o brasão discreto do Grupo Valença Atlântico, a onda gravada que também marcava a chave. Seu avô previu esse momento. Clara passou os dedos pelo papel, sem assinar. Meu avô previu que eu seria humilhada pelo meu próprio marido. O advogado baixou o tom. Ele previu que os Monteiros só respeitariam o que temessem perder. Aquilo feriu Clara porque era verdade demais. O testamento de Augusto Valença não era apenas um documento patrimonial. Era uma prova de caráter estendida por anos. A herdeira poderia revelar sua identidade após completar 30 anos ou antes, caso houvesse violação comprovada dos acordos de proteção. Mas, se escolhesse entregar controle a alguém ligado por casamento, deveria fazê-lo apenas depois de observar lealdade, prudência e respeito. Clara odiara aquela cláusula por considerá-la fria. Agora, sentia a mão do avô atravessar o tempo para puxá-la para fora de uma casa onde ela quase se esquecera de si. Não quero destruir empregados, pequenos acionistas, gente que não participou disso, disse ela. Davi assentiu. Então precisamos ser cirúrgicos. O problema é que Vitória não será. No escritório da Faria Lima, Leonardo encontrou um caos que nenhum comunicado elegante conseguiria disfarçar.
Elevadores privativos bloqueados, crachás rejeitados, salas de reunião inacessíveis e diretores aglomerados no corredor com a dignidade de quem fingia não estar em pânico. O diretor jurídico, Marcelo Prado, aproximou-se com um tablet na mão e suor na testa. Leonardo, temos uma situação delicada. Ele odiou aquela frase. Situação delicada significava desastre com gravata. Fale como advogado, não como padre. Marcelo engoliu seco. A Monteiro não possui a escritura da mansão dos Jardins. Possui direito de ocupação condicionado a cláusulas de preservação e boa-fé contratual. O prédio da Faria Lima foi cedido em regime de uso empresarial pela Atlântico Participações, e o resort de Santos opera sob licença de marca vinculada ao mesmo grupo. Leonardo sentiu o corredor desaparecer por um segundo. Você está dizendo que minha família não é dona de nada? Marcelo olhou ao redor antes de responder. Estou dizendo que a estrutura é mais complexa do que nos foi apresentado. Bianca surgiu atrás dele e disse rápido: Isso é interpretação agressiva. Clara está tentando intimidar você. Leonardo virou-se para ela. Como Clara saberia onde apertar, Bianca? A assistente sustentou o olhar por menos tempo do que deveria, porque alguém a orientou. Esse Davi apareceu ontem com tudo pronto. É óbvio que ela planejava isso. Leonardo queria acreditar. Era uma narrativa confortável. A esposa silenciosa como traidora paciente, o advogado como cúmplice, a mãe como vítima de uma armadilha. Mas o conforto começava a parecer uma sala sem janelas. Ele se lembrou de Clara lendo contratos tarde da noite no quarto e de como ele rira ao beijar sua testa dizendo que aquilo era assunto pesado demais para perder sono. Lembrou-se dela perguntando, meses antes, por que a empresa usava o nome Atlântico em tantas garantias, e dele respondendo que ela não precisava se preocupar. Lembrou-se, sobretudo, de uma tarde no jardim, quando ela tocara a parede lateral da mansão e dissera: Essa casa parece guardar vozes que ninguém quer ouvir. Na época, ele achara poético. Agora parecia aviso. Quero todos os contratos originais, ordenou a Marcelo. Bianca interveio. Léo, sua mãe pediu para não mexer em arquivos antigos sem alinhamento. Ele a fitou devagar. Desde quando minha mãe decide o que eu posso ler na empresa que eu presido? A resposta veio antes que Bianca encontrasse uma. Vitória entrou no corredor como se o carpete pertencesse aos seus passos. Vestia branco, pérolas e uma expressão de ofensa calculada. Desde que sua mãe salvou esta empresa quando você ainda chorava pelo seu pai, disse ela. Os diretores se dispersaram com rapidez covarde. Leonardo sentiu o golpe porque Vitória sabia exatamente onde mirar. A morte do pai era o altar onde ela sacrificava qualquer pergunta incômoda. Eu preciso entender os contratos, afirmou ele. Vitória aproximou-se, tocando o rosto do filho como fazia quando ele era criança e tinha febre. Não, você precisa conter sua esposa antes que ela destrua nossa imagem, nunca nosso erro. Leonardo afastou a mão dela com cuidado, mas afastou. Clara não teria força para bloquear tudo sozinha. Vitória estreitou os olhos. Não subestime uma mulher ressentida. Pela primeira vez, Leonardo ouviu na frase não uma acusação contra Clara, mas uma confissão sobre Vitória. Bianca tentou suavizar. Talvez seja melhor falar com ela em particular. Vitória concordou rápido. Sim. Traga-a de volta para uma conversa controlada. Leonardo percebeu a palavra. Controlada. Não justa. Não honesta. Controlada. Clara recebeu a ligação de Leonardo quase ao meio-dia. O nome dele na tela aferiu mais do que a noite anterior, porque agora não vinha acompanhado de gritos, mas de uma possibilidade perigosa: arrependimento. Davi percebeu e se levantou para sair, mas Clara fez sinal para que ficasse. Atendeu sem dizer alô. Do outro lado, Leonardo respirou antes de falar, como se ensaiasse humildade sem conhecê-la. Precisamos conversar. Clara olhou para a chave sobre a mesa. Ontem eu também precisava. O silêncio dele foi curto e cheio de coisas não ditas. Eu quero entender a Atlântico. Ela fechou os olhos. Ainda não era, quero entender você. Então comece pelos contratos. Leonardo soltou o ar. Clara, isso não é um jogo. A frase quase a fez rir. Eu sei. Foi por isso que aguentei 3 anos sem mover uma peça. Ele endureceu a voz. Você está admitindo que escondia algo de mim? Clara sentiu Davi observá-la,
mas respondeu por si mesma. Estou admitindo que algumas verdades morrem quando são entregues a quem só sabe usá-las como arma. Leonardo marcou um encontro no fim da tarde, não na mansão, não no escritório, mas no antigo café do térreo de um prédio vizinho à Paulista, onde eles haviam se encontrado quando ainda fingiam que o casamento arranjado pela conveniência das famílias poderia virar amor por escolha. Clara aceitou, porque precisava olhar nos olhos dele antes da guerra aberta. Chegou sem joias, sem maquiagem forte, com um vestido claro e o cabelo preso de modo simples. Leonardo já estava ali, cercado por uma solidão que o terno caro não escondia. Quando ela se sentou, ele olhou para suas mãos nuas. A ausência da aliança disse mais do que qualquer acusação. Você devia ter me contado, ele começou. Clara apoiou a bolsa no colo. E você devia ter me perguntado antes de me expulsar. Ele baixou os olhos. Os documentos pareciam reais. O desprezo também, ela respondeu. A frase o atingiu. Por um instante, ele quase pareceu o homem que ela amara, não o herdeiro que a julgara diante de todos. Bianca encontrou transferências, mensagens, reuniões com concorrentes, disse ele. Clara inclinou a cabeça. E nenhuma dessas provas passou por auditoria independente antes de você jogar minha vida no chão? Leonardo não conseguiu responder. Clara viu a luta dentro dele e odiou ainda se importar. Ele tirou do bolso uma cópia do aviso da Atlântico. Quem é o proprietário final? A pergunta veio baixa, direta, perigosa. Clara poderia dizer. Poderia acabar ali com a máscara, ver o rosto dele desmoronar e ouvir o pedido de desculpas que talvez viesse tarde demais. Mas Vitória ainda tinha acesso a documentos. Bianca ainda circulava entre sistemas e os funcionários da Monteiro ainda poderiam pagar pelo pânico de uma revelação sem preparação. Pergunte ao seu jurídico, disse ela. Leonardo fechou a mão sobre o papel. Você não confia em mim. Clara sentiu o peito apertar. Ontem à noite, você me ensinou que confiança sem respeito vira armadilha. Ele olhou para ela como se a frase doce fisicamente. Eu errei. Ela esperou. Ele completou, mais baixo. Mas eu ainda não sei o tamanho do erro. Clara se levantou. Então descubra. Só não espere que eu fique parada enquanto sua mãe tenta apagar as provas. Ao voltar para o carro, Clara recebeu uma mensagem de Davi com apenas uma frase. Vitória convocou reunião informal com 3 conselheiros antigos. Ela não se surpreendeu. Vitória nunca esperava o incêndio apagar. Ela vendia fumaça como se fosse luz. No café, Leonardo permaneceu sentado, olhando a cadeira vazia de Clara até Bianca aparecer à porta com expressão preocupada. Sua mãe precisa de você agora, disse ela. Ele guardou a notificação no bolso interno do paletó. E você, Bianca? De que precisa? A pergunta a desarmou por um instante. Eu só quero proteger você. Leonardo levantou-se, aproximando-se o bastante para notar outra vez a mancha azul no dedo dela, agora quase apagada. Então me entregue a fonte original dos documentos contra Clara. O rosto da assistente ficou imóvel. Não posso expor quem nos ajudou. Ele sorriu sem alegria. Curioso. Ontem você não teve problema em expor minha esposa. Bianca tentou tocar sua mão, mas ele recuou. Pela primeira vez em anos, ela percebeu que talvez tivesse calculado tudo certo, menos a memória afetiva de um homem que começava tarde demais a sentir vergonha. Naquela noite, Clara entrou pela porta lateral do antigo prédio da Valença Atlântico, no centro de São Paulo, sem câmeras, sem comitiva, sem sobrenome anunciado. A recepcionista mais velha levantou-se ao vê-la e disse apenas: Boa noite, dona Clara. Não havia bajulação na voz, apenas reconhecimento. Aquilo quase quebrou Clara. Durante 3 anos, ela fora chamada de Senhora Monteiro por pessoas que a toleravam como anexo. Ali, seu nome cabia inteiro. Davi a aguardava na sala de reuniões com o relatório preliminar aberto. Encontramos alterações em 3 anexos contratuais, disse ele. Todas feitas nos últimos 6 meses, todas beneficiando empresas ligadas a Bianca e a um primo de Vitória. Clara respirou fundo. Leonardo sabe? Davi negou. Ainda não, mas há outro problema. Ele virou o notebook para ela. Na tela, uma manchete pronta para circular em blogs empresariais dizia que a esposa rejeitada do CEO Monteiro estaria tentando extorquir a família
após ser flagrada em traição corporativa. Clara leu sem piscar. Depois pegou a caneta. Então eles querem me transformar em escândalo antes que eu me torne verdade. Davi perguntou. Autorizo resposta pública? Clara assinou a primeira página. Ainda não. Amanhã vamos deixá-los falar primeiro. Quem mente com pressa costuma entregar o mapa da própria queda. A primeira manchete apareceu às 6h40 da manhã, antes mesmo que Clara terminasse de prender o cabelo diante do espelho do banheiro. A tela do celular iluminou seu rosto pálido com palavras escolhidas para ferir. Esposa rejeitada, chantagem corporativa, traição de confiança. Ela leu uma vez, depois outra, como se a repetição pudesse transformar veneno em informação útil. Do lado de fora da suíte do hotel, Davi falava ao telefone com a equipe jurídica, tentando impedir que outros blogs replicassem a história, mas já era tarde. A notícia se espalhava com a velocidade das mentiras bem financiadas. Eles usaram fotos minhas entrando no prédio da Valença, disse Clara quando Davi entrou, segurando o celular como se fosse um documento de guerra. Cortaram a imagem para esconder a placa da empresa. Davi analisou a publicação e sua expressão endureceu. Também plantaram uma conversa falsa entre você e um concorrente da Monteiro. Clara riu sem alegria. Ontem eu era uma interesseira expulsa de casa. Hoje virei criminosa. Amanhã, se eu respirar, vão dizer que foi para roubar oxigênio. Davi quis responder, mas ela levantou a mão. Não, deixe circular. Quero saber quem compartilha antes de verificar. Na sede da Monteiro, Leonardo assistia à mesma manchete se multiplicar nas telas da sala de crise. Diretores falavam ao mesmo tempo. O assessor de imprensa pedia autorização para a nota pública, e Bianca permanecia ao lado da mesa com um tablet na mão, oferecendo soluções rápidas demais. Devemos afirmar que a empresa foi vítima de uma tentativa de extorsão, sugeriu ela, a voz firme, os olhos atentos à reação dele. Leonardo não respondeu. Havia lido a matéria inteira e algo o incomodava mais que as acusações, a precisão cirúrgica das informações distorcidas. Ninguém fora daquela sala saberia que Clara estivera no prédio da Valença na noite anterior. Ninguém teria acesso ao calendário interno da Monteiro para fabricar reuniões paralelas com datas quase verossímeis. Quem vazou isso? Perguntou ele. Bianca baixou a tela do tablet, talvez o próprio lado dela para criar confusão. Marcelo, o diretor jurídico, pigarreou. Com todo respeito, a matéria usa termos de anexos que só existem nos nossos arquivos restritos. O silêncio que se seguiu foi perigoso. Vitória, sentada na cabeceira como se ainda comandasse tudo, disse com frieza. Então temos um traidor interno, e não é minha nora. Leonardo olhou para a mãe. Ontem você dizia que Clara não era nada. Vitória sustentou o olhar, mas seus dedos apertaram a alça da bolsa. Hoje digo que ela é perigosa o bastante para ter comprado alguém. Bianca aproveitou a brecha. Léo, precisamos agir antes que investidores fujam. Se ficarmos discutindo origem de vazamento, Clara ganha tempo. A palavra ganha acendeu nele uma irritação amarga. Tudo ao redor era tratado como jogo, menos o casamento que ele havia arremessado no chão junto com a mala dela. Quero uma auditoria independente nos documentos contra Clara, decidiu ele. Vitória levantou-se devagar. Você vai gastar tempo investigando a mulher que ameaça a empresa do seu pai? Leonardo sentiu a velha culpa subir, mas dessa vez não deixou que ela tomasse o volante. A empresa do meu pai talvez esteja apoiada em contratos que a senhora nunca me explicou. O rosto de Vitória se fechou. Cuidado, Leonardo. Ele se aproximou, baixando a voz. Eu devia ter tido cuidado antes de acreditar em tudo que colocaram na minha mesa. No Hotel dos Jardins, Clara desceu para uma sala reservada onde alguns administradores da Valença Atlântico a aguardavam com relatórios e olhares preocupados. Não havia pânico, mas havia urgência. A empresa sempre funcionara nas sombras elegantes da discrição, sustentando patrimônios, marcas e participações sem fazer barulho. Agora, o nome Valença começava a aparecer em mensagens especulativas, e Clara sabia que uma revelação precipitada poderia ferir mais gente do que Vitória. Se bloquearmos tudo agora, os funcionários do resort serão os primeiros atingidos, disse uma gerente de operações. Se não bloquearmos, Vitória pode tentar transferir contratos até o fim do dia, respondeu Davi. Todos olharam para Clara.
Era estranho ser o centro de uma sala onde sua voz tinha peso real. Na mansão, ela era interrompida antes da sobremesa. Ali, homens e mulheres experientes esperavam sua decisão. Preservem folha de pagamento, fornecedores pequenos e reservas já confirmadas, ordenou ela. Congelem apenas movimentações societárias, acessos administrativos e pagamentos acima do limite de emergência. Davi anotou. A gerente perguntou se fariam uma nota pública. Clara olhou a manchete no tablet. Não ainda. Quero que a mentira fique confortável o bastante para tirar os sapatos. A frase circulou pela sala como uma ordem e uma ferida. Clara não queria vingança cega. Queria precisão. Mas precisão não impedia que doce. Quando todos saíram, ela ficou sozinha diante da janela, lembrando do primeiro mês de casamento, quando Leonardo a levara a Santos para conhecer o resort que ele chamava de Orgulho da Família. Ela havia reconhecido os azulejos azuis desenhados por sua bisavó, mas calara. Havia visto no depósito uma placa antiga com o nome Valença coberta por lona, mas calara. Havia ouvido Vitória dizer que famílias vencedoras sabiam apagar sobrenomes fracos, e ainda assim, calara. Talvez seu erro não tivesse sido esconder poder. Talvez tivesse sido aceitar pequenas humilhações como o preço da paz. O celular vibrou com uma mensagem de Leonardo. Preciso te ver hoje. Clara respondeu apenas. Não venha como CEO, venha como alguém disposto a ouvir. A resposta dele demorou 8 minutos. Quando chegou, tinha só 2 palavras. Eu vou. O encontro aconteceu no fim da tarde, não no café de antes, mas no salão fechado do próprio hotel, onde as paredes de madeira clara abafavam ruídos e impediam olhares curiosos. Leonardo entrou sem Bianca, sem Vitória, sem assistentes. Clara percebeu o esforço e também percebeu que esforço não apagava dano. Ele parou diante dela, os olhos cansados. A matéria foi plantada por alguém com acesso interno, disse ele. Clara não se surpreendeu. Você descobriu isso porque quis ou porque ficou impossível ignorar? A pergunta o atingiu, mas ele aceitou. Porque ficou impossível ignorar e porque eu comecei tarde demais. Clara ficou em silêncio. Leonardo respirou fundo. Eu pedi auditoria nos documentos que usei contra você. Ela cruzou os braços. Você pediu auditoria depois de me condenar. Ele fechou os olhos por um instante. Sim, aquela admissão simples quase a desarmou, e por isso mesmo ela a temeu. Era mais fácil odiá-lo arrogante, era perigoso vê-lo arrependido. Clara, quem é você na Atlântico? Perguntou ele. Ela desviou o olhar para a mesa onde a chave antiga repousava. A mulher que você nunca escutou. Leonardo deu um passo, mas parou quando ela recuou apenas com os olhos. Eu escutei muita gente errada, disse ele. Clara sorriu com tristeza. Não transforme isso em acidente. Você escolheu escutar quem confirmava sua vergonha de ter se casado com alguém sem sobrenome útil. Ele empalideceu. Eu nunca tive vergonha de você. Clara inclinou a cabeça. Teve medo então. Medo de que eu fosse uma fraqueza, uma brecha, uma dívida emocional. Sua mãe dizia isso com outras palavras e você fingia discordar enquanto obedecia. A acusação não foi gritada, por isso feriu mais. Leonardo sentou-se, como se as pernas tivessem perdido parte da força. Meu pai morreu deixando buracos que ninguém me contou. Minha mãe dizia que, se eu hesitasse, todos perderiam tudo. Eu aprendi a cortar antes de perguntar. Clara o observou, e uma parte dela quis tocar sua mão, mas a outra parte lembrou do mármore frio sob sua mala aberta. Você cortou a pessoa errada, disse. Ele assentiu. Eu sei. Ela respondeu baixo. Ainda não sabe tudo. Antes que Leonardo pudesse insistir, Davi entrou com discrição e entregou a Clara uma pasta fina. Desculpe interromper. O relatório preliminar da auditoria interna da Monteiro acabou de chegar por um canal seguro. Leonardo ergueu os olhos, surpreso. Como você tem acesso a isso? Davi o encarou com calma. Porque ainda há pessoas na sua empresa que preferem não afundar com documentos falsos. Clara abriu a pasta. As primeiras páginas mostravam alterações em anexos, cópias adulteradas de e-mails e uma sequência de autorizações feitas com o login de Bianca em horários em que ela afirmara estar fora do escritório. Leonardo pegou uma página e ficou imóvel. Ela disse que recebeu tudo de uma fonte protegida. Davi respondeu.
A fonte protegida parece ser ela mesma. Clara viu a raiva nascer no rosto dele, mas também viu a dor. Bianca não era apenas funcionária. Era alguém que a mãe dele havia colocado ao seu lado como escudo, guia e vigia. Leonardo sussurrou. Por quê? Clara fechou a pasta. Porque algumas pessoas não querem apenas subir, querem garantir que ninguém revele como subiram. A resposta veio mais rápido do que esperavam. O celular de Leonardo tocou com o nome de Bianca na tela. Ele recusou. Ela ligou outra vez. Recusou de novo. Então chegou uma mensagem de Vitória. Volte agora. Essa mulher está manipulando você. Clara leu por cima sem pedir licença, porque já conhecia o tom. Ela não tem medo de mim, disse. Tem medo do que eu sei. Leonardo olhou para ela, finalmente juntando peças que sempre estiveram à vista. Você sabia das irregularidades antes? Clara respirou fundo. Suspeitava, mas eu precisava separar erro administrativo de fraude deliberada e precisava saber se você faria parte disso. Ele ficou muito quieto. E agora? Clara guardou a chave na bolsa. Agora você ainda pode escolher não fazer parte. Foi a primeira oferta verdadeira que ela lhe dava desde a expulsão, e ambos entenderam seu peso. Não era perdão. Era uma porta estreita para a dignidade. Leonardo passou a mão pelo rosto. Se eu enfrentar minha mãe, a Monteiro pode desmoronar. Clara respondeu sem suavizar. Talvez o que desmorone seja só a mentira que vocês chamavam de império. Enquanto Leonardo deixava o hotel, Bianca o esperava no estacionamento subterrâneo, encostada ao carro dele com uma expressão ensaiada de preocupação traída. Você estava com ela, disse, como se tivesse direito à pergunta. Leonardo parou a alguns metros. Você adulterou documentos? Bianca abriu a boca, fechou, depois escolheu a máscara da ofensa. Depois de tudo que fiz por você, é isso que Clara colocou na sua cabeça? Ele mostrou uma cópia da auditoria. A luz fria do estacionamento tornou o rosto dela mais duro. Por um segundo, a assistente perfeita desapareceu e surgiu uma mulher exausta de fingir gratidão. Você acha que sua família me deixaria chegar perto do poder se eu não fosse útil? Ela perguntou. Leonardo sentiu o chão inclinar. Então foi você. Bianca riu baixo. Fui eu que organizei o que sua mãe pedia sem ter coragem de assinar. Fui eu que mantive investidores calmos quando você tremia por dentro. Fui eu que soube enxergar que Clara era uma ameaça antes de você. Ele deu um passo para trás. Ameaça a quê? Bianca respondeu com amargura. A fantasia de que os Monteiro ainda mandavam em alguma coisa. A confissão não foi completa, mas bastou para ferir. Bianca percebeu que havia falado demais e tentou recuperar controle. Léo, escute. Sua mãe só queria proteger você. Clara entrou nessa família escondendo quem era. Que tipo de esposa faz isso? Leonardo encarou a mulher diante dele e, pela primeira vez, viu não lealdade, mas ambição desesperada embrulhada em eficiência. E que tipo de família obriga uma esposa a provar valor enquanto usa a casa dela? Bianca ficou imóvel. A pergunta revelava que ele ainda não sabia tudo, mas sabia o suficiente para ser perigoso. Você não entende o jogo, ela disse. Baixa. Se Clara abrir a boca, vocês perdem nome, crédito, aliados. Sua mãe não vai cair sozinha. Leonardo guardou o papel no bolso. Então talvez eu deva parar de ficar ao lado de quem só me mantém de pé usando chantagem. Bianca tentou alcançá-lo, mas ele já se afastava. Atrás dele, ela pegou o celular com mãos trêmulas e fez uma ligação curta. Vitória. Ele está virando. Precisamos antecipar a reunião. À noite, uma segunda publicação explodiu nas redes empresariais. Dessa vez, a acusação era mais íntima e mais baixa. Clara teria se casado com Leonardo por interesse, mantido um relacionamento secreto com Davi e usado informações obtidas no casamento para atacar a Monteiro. Havia uma foto antiga de Davi abraçando Clara no enterro do avô dela, recortada para parecer encontro clandestino. Clara ficou olhando a imagem sem respirar. Aquilo atravessava uma linha que nem Vitória havia cruzado até então. Davi percebeu sua mão tremer. Clara, autorizo a remoção imediata. Ela fechou o notebook devagar. Não, a voz saiu baixa demais. Eles mexeram no funeral do meu avô. Davi endureceu. Então acabamos com isso agora. Clara se levantou. Seus olhos estavam úmidos, mas firmes. Ainda não contudo. Amanhã, eles convocaram uma reunião informal com conselheiros.
Vão tentar me transformar em vergonha antes que eu apareça como fato. Davi perguntou: E o que você vai fazer? Clara pegou a chave Valença e apertou contra a palma até sentir a marca no couro da pele. Vou deixá-los repetir a mentira diante de testemunhas. Na mansão dos Jardins, Leonardo chegou tarde e encontrou Vitória na biblioteca, cercada por pastas antigas que ela fechou assim que ele entrou. Havia uma taça de vinho intocada ao lado dela e um retrato do falecido marido sobre a mesa. Você foi vê-la? Disse Vitória. Não era pergunta. Leonardo caminhou até a estante onde, atrás de livros de arte, havia uma placa metálica quase coberta pelo verniz escuro. Pela primeira vez, leu com atenção a inscrição discreta: Casa Valença, 1948. O silêncio entre mãe e filho mudou de temperatura. Há quanto tempo você sabe? Perguntou ele. Vitória não fingiu não entender. Apenas se levantou cansada de parecer intocável. Seu pai sabia. Eu soube depois, e fiz o que era necessário para que esta família não virasse inquilina da própria história. Leonardo olhou para ela como se a mulher que o criara tivesse rachado ao meio. Então Clara dizia a verdade. Vitória respondeu com frieza. Clara é uma menina sentada sobre um patrimônio que nunca construiu. Ele sentiu a última defesa cair. E nós construímos o quê? Uma mentira em cima do nome dela? Vitória aproximou-se, os olhos brilhando de raiva e medo. Nós construímos sobrevivência. Leonardo saiu da biblioteca sem discutir mais, levando consigo a certeza mais amarga. A humilhação de Clara não fora um erro impulsivo, mas a ponta visível de uma estratégia antiga. Do lado de fora, no corredor, Afonso aguardava como se soubesse que aquela noite exigiria uma testemunha silenciosa. Senhor, disse o mordomo, entregando-lhe um envelope pequeno. Dona Clara deixou isto aqui há meses, caso um dia o senhor perguntasse antes de mandar. Leonardo abriu com dedos tensos. Dentro, havia uma cópia simples de uma página do antigo inventário da casa e uma anotação de Clara escrita à mão. Quando você quiser saber a verdade, comece pelo que sua família mandou cobrir. Ele fechou os olhos. Tarde demais. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, Clara observava as luzes da Valença Atlântico sendo acesas andar por andar para a reunião do dia seguinte. A dor ainda estava ali, viva, mas agora tinha direção. Ela não buscaria vingança no escuro. Faria pior para quem mentia. Acenderia todas as luzes. Clara entrou na sala do conselho da Monteiro às 9h03 da manhã, sem levantar a voz. E ainda assim, todos os homens que falavam ao mesmo tempo se calaram como se alguém tivesse cortado a energia do prédio. A mesa oval ocupava quase todo o andar envidraçado da Faria Lima, cercada por telas, pastas, xícaras intocadas e rostos que haviam aprendido a sorrir apenas quando havia lucro. Vitória estava na cabeceira, vestida de preto, com Bianca à sua direita e 3 conselheiros antigos ao redor, prontos para transformar uma mentira em ata oficial. Leonardo estava de pé perto da janela, pálido, como se tivesse passado a noite inteira encarando a própria história. Esta reunião é fechada, disse Vitória, recuperando o controle antes de qualquer um. Clara parou do outro lado da mesa e pousou a chave antiga sobre o tampo polido. O som do metal foi pequeno, mas atravessou a sala inteira. Também era fechada a porta da minha casa quando vocês decidiram me expulsar, respondeu ela. Bianca soltou um riso curto. Casa sua? Clara olhou para ela. Sim, e hoje eu trouxe documentos suficientes para que você pare de fingir surpresa. Vitória levantou-se devagar, como se cada gesto seu ainda carregasse autoridade. Clara, querida, poupe-nos desse teatro. Todos aqui sabem que você foi afastada da família Monteiro por conduta incompatível com nosso nome. Alguns conselheiros desviaram o olhar, desconfortáveis, mas nenhum a interrompeu. Clara percebeu o medo que ainda prendia aquela sala à matriarca. Não era respeito, era hábito. Davi Alencar entrou logo atrás dela, acompanhado de uma auditora independente e de Marcelo Prado, o diretor jurídico da própria Monteiro, que segurava uma pasta com a expressão de quem havia escolhido o lado mais difícil. Leonardo deu um passo, mas Clara não olhou para ele. Ainda não. Antes de falarmos de conduta, disse Davi, distribuindo cópias sobre a mesa, vamos falar de propriedade. Vitória estalou os dedos contra o tampo. Eu não autorizei esse homem a falar. Marcelo respirou fundo.
Mas o Estatuto autoriza qualquer representante do controlador final dos ativos essenciais a solicitar esclarecimentos em reunião extraordinária. Um dos conselheiros franziu a testa. Controlador final? Bianca ficou imóvel. Pela primeira vez, seu silêncio não parecia estratégia. Parecia queda. Clara abriu a pasta diante de si e tirou a primeira folha. Não fez espetáculo, não gritou. Apenas leu com clareza suficiente para que ninguém pudesse fingir confusão. A mansão dos Jardins, onde a família Monteiro reside há 22 anos, pertence ao patrimônio preservado Valença. O direito de ocupação foi concedido ao Sr. Álvaro Monteiro mediante cláusula de preservação histórica e boa-fé administrativa. Ela deslizou outra folha. O edifício corporativo onde estamos agora é de propriedade da Atlântico Participações, cedido para uso operacional a Monteiro mediante cumprimento de obrigações contratuais. Mais uma folha. O Resort de Santos opera com licença de marca e infraestrutura originalmente vinculada ao Grupo Valença Atlântico. A sala parecia perder oxigênio. Vitória apertou os lábios, mas Clara continuou. Nos últimos 6 meses, anexos desses contratos foram adulterados para simular transferência progressiva de controle a empresas ligadas a pessoas próximas da família Monteiro. Bianca se levantou. Isso é uma acusação criminosa. Clara ergueu os olhos. Não. É uma constatação técnica. A acusação vem depois. Leonardo fechou os olhos por um instante. Cada frase de Clara parecia recolocar no lugar pedaços que ele havia evitado tocar. A placa escondida na biblioteca, a chave, a frase de Afonso, a própria naturalidade com que Clara conhecia corredores, paredes e detalhes que sua família tratava como herança. Vitória, porém, atacou onde sempre atacava melhor. Mesmo que alguns ativos tenham origem Valença, isso não dá a você o direito moral de destruir uma família que construiu valor sobre eles. Clara a encarou sem raiva visível. Direito moral? A senhora me chamou de intrusa na frente de convidados, dentro da casa onde minha bisavó escolheu os azulejos, onde minha mãe brincou no jardim, onde meu avô assinou o acordo que permitiu aos Monteiro sobreviverem depois da primeira falência silenciosa. O conselheiro mais velho, Estevão, deixou a caneta cair. Falência silenciosa? Vitória virou-se para ele com fúria. Não se distraia com sentimentalismo. Clara deslizou uma fotografia antiga pela mesa. Nela, Augusto Valença e Álvaro Monteiro apertavam as mãos diante da mesma fachada dos Jardins. Isso não é sentimentalismo, dona Vitória. É origem. Bianca tentou recuperar o controle, puxando outro assunto, como uma jogadora que percebe tarde demais que o tabuleiro mudou. Clara manteve tudo isso escondido durante o casamento. Isso prova má-fé. Ela se infiltrou na família. Clara abriu uma segunda pasta e retirou 3 e-mails impressos. Eu mantive meu sobrenome em silêncio por exigência testamentária, registrada antes do meu casamento, mas nunca usei essa posição para obter benefício pessoal dos Monteiro. Já você usou seu login para alterar anexos contratuais, encaminhar minutas a uma empresa ligada ao seu irmão e fabricar arquivos que me acusavam de vazamento. Bianca empalideceu, mas ainda tentou sorrir. Você não pode provar que fui eu. A auditora deu um passo à frente. Podemos. Há registros de acesso, horários, versões salvas e recuperação de metadados. Leonardo olhou para Bianca com uma dor fria. Você me entregou aqueles documentos. Bianca virou-se para ele, os olhos brilhando. Eu entreguei o que sua mãe precisava que você visse. A frase escapou como lâmina. Vitória fechou a mão. Clara não precisou dizer nada. A sala inteira ouviu. O silêncio, depois daquela confissão parcial, foi mais devastador do que qualquer grito. Leonardo virou-se lentamente para a mãe. Você mandou falsificar provas contra minha esposa? Vitória não respondeu de imediato. Olhou para os conselheiros, avaliando perdas, procurando uma saída que preservasse alguma dignidade. Quando percebeu que não havia, escolheu a versão que ainda a fazia parecer mártir. Eu mandei proteger você, disse. Clara era uma ameaça desde o primeiro dia. Uma mulher sentada sobre tudo que poderia nos tirar do mapa. Você se apaixonou por ela e ficou cego. Eu fiz o que uma mãe faz. Leonardo riu, mas o som saiu quebrado. Uma mãe? Vitória se aproximou dele. Você acha que seu pai morreu tranquilo?
Ele morreu apavorado, porque sabia que dependíamos de concessões, licenças e favores dos Valença. Eu me recusei a deixar você crescer como inquilino de uma herdeira. Clara sentiu a frase atravessar a pele, não porque fosse novidade, mas porque reduzia toda a sua existência a uma ameaça patrimonial. E por isso a senhora tentou transformar minha dignidade em escândalo, disse ela. Vitória respondeu dura. Por isso tentei impedir que você destruísse meu filho. Leonardo deu um passo para trás, como se a proteção da mãe tivesse se tornado uma mão em sua garganta. Durante anos, Vitória lhe ensinara que poder era permanência, que dúvida era fraqueza, que amor sem vantagem era luxo de gente irresponsável. Ele havia repetido essas lições até quase perder a única pessoa que não precisara dele para existir. Você não estava me protegendo, disse ele, com voz baixa. Estava protegendo a mentira que fez de mim um homem covarde. Vitória empalideceu de verdade. Bianca percebeu a mudança e tentou atacar pela última brecha. Léo, cuidado. Se você ficar do lado dela, vai admitir que a Monteiro fraudou contratos. Investidores vão fugir. Seu nome vai virar piada. Ele olhou para Clara. Ela não pediu nada. Não estendeu a mão. Não prometeu perdão. Apenas permaneceu ali, inteira, diante de todos que tentaram reduzi-la. Foi essa ausência de súplica que decidiu por ele. Marcelo, disse Leonardo sem desviar os olhos de Clara, registre em ata minha solicitação de afastamento temporário da presidência enquanto a auditoria apura todos os atos praticados sob minha gestão. Vitória soltou um não quase inaudível. Leonardo continuou, e registre que reconheço a legitimidade da Atlântico para revisar os contratos. A sala reagiu como se um vidro invisível tivesse se rompido. Conselheiros trocaram olhares, celulares vibraram. Marcelo começou a escrever com mãos tensas. Clara sentiu o impacto da escolha de Leonardo, mas não a confundiu com reparação. Era um começo, não era cura. Vitória caminhou até a mesa e bateu a palma sobre os documentos. Vocês estão entregando a Monteiro para uma mulher que mentiu no próprio casamento. Clara recolheu a fotografia antiga e a colocou diante da matriarca. Não. Estou impedindo que a senhora continue usando um casamento para roubar o que não teve coragem de pedir. Vitória encarou a imagem do antigo acordo e pela primeira vez havia cansaço sob sua arrogância. Você não entende o que é perder tudo. Clara inclinou-se levemente. Entendo mais do que a senhora pensa. A diferença é que eu não transformei meu medo em crime. Bianca, acuada, tentou sair da sala, mas Davi bloqueou o caminho com educação. Os acessos da senhora já foram suspensos. A recomendação é aguardar a equipe jurídica. Ela riu, nervosa. Você vai me prender aqui? Davi respondeu. Não. Apenas impedir que leve outro pendrive por engano. A frase arrancou de alguns presentes uma respiração curta, quase um riso culpado, mas Clara não sorriu. Ela sabia que quedas públicas, mesmo merecidas, deixavam destroços. Virou-se para os conselheiros e falou sem teatralidade. A Valença Atlântico não tem interesse em fechar a Monteiro nem prejudicar funcionários. As operações essenciais continuam. Salários, fornecedores pequenos e contratos com hóspedes serão preservados. A revisão atinge apenas decisões de controle, transferências suspeitas e licenças violadas. Estevão, o conselheiro mais velho, limpou a garganta. E o que a senhora pretende fazer com a família Monteiro? Clara percebeu Leonardo prender a respiração. A pergunta carregava medo, curiosidade e um pouco de reverência tardia. Ela poderia esmagar todos com uma frase. Poderia repetir, em tom elegante, a violência que sofrera, mas seu avô não a preparara para ser Vitória com outro sobrenome. Pretendo fazer o que a lei e os contratos exigem, disse, e o que minha consciência permitir. Então olhou para Leonardo pela primeira vez desde que entrara. Ninguém será destruído apenas para satisfazer minha dor, mas ninguém será poupado para proteger o orgulho de vocês. Leonardo aceitou a frase como se aceitasse uma sentença justa. Aproximou-se apenas o suficiente para falar sem que toda a sala ouvisse, embora muitos ainda tentassem. Eu encontrei sua anotação na biblioteca. Clara sentiu o peito apertar, mas manteve o rosto firme. Você perguntou tarde. Ele assentiu. Eu sei. A simplicidade da resposta doeu mais que uma defesa. Não peça perdão agora, disse ela. Não aqui. Não enquanto ainda há pessoas tentando medir se meu coração pode virar cláusula de negociação.
Leonardo baixou os olhos. Eu não vou pedir para você salvar meu nome. Clara respondeu quase em sussurro. Ótimo, porque eu não estou mais salvando homens que confundem amor com abrigo. Ele absorveu a frase em silêncio. Do outro lado da sala, Vitória observava os dois com uma mistura de raiva e perda. Talvez entendesse, enfim, que havia vencido tantas batalhas para empurrar o próprio filho para longe de si. Bianca, sentada agora sob vigilância da equipe jurídica, parecia menor sem o tablet, sem a pasta, sem a capacidade de controlar a versão antes dos fatos. A reunião terminou com decisões formais, afastamentos provisórios, bloqueios de acesso e uma comunicação interna cuidadosamente redigida. Nada parecia tão explosivo quanto as novelas que a imprensa desejaria, mas para quem entendia poder, aquilo era um terremoto. Vitória foi orientada a se retirar da administração até o fim da investigação. Bianca entregou o crachá com a mão trêmula, olhando para Leonardo uma última vez, talvez esperando piedade, talvez esperando cumplicidade. Ele não deu nenhuma das duas. Clara assinou os documentos de transição com a mesma caneta que Davi colocara diante dela no hotel, mas agora sua mão não tremia. Ao sair da sala, passou pelo corredor onde funcionários fingiam trabalhar enquanto tentavam entender o que acontecia. Uma jovem assistente levantou os olhos e disse, quase sem perceber, Bom dia, Dona Clara. O nome atravessou o espaço com uma naturalidade nova. Clara parou apenas um segundo, assentiu e continuou andando. Atrás dela, Leonardo ficou parado diante da porta da sala do conselho, vendo a mulher que ele expulsara humilhada atravessar o prédio que, afinal, sempre respondera mais ao silêncio dela do que às ordens dele. No elevador privativo, Clara finalmente permitiu que o corpo sentisse o peso do dia. Davi estava ao seu lado, mas não disse nada. Conhecia o silêncio dela e sabia quando ele era ruína ou reconstrução. A porta se fechou, refletindo seu rosto no metal polido. Não havia triunfo ali. Havia exaustão, luto e uma centelha dura de liberdade. O celular vibrou com dezenas de notificações, pedidos de imprensa, mensagens de administradores, alertas jurídicos. Entre elas, uma mensagem de Leonardo apareceu sem insistência. Vou cooperar com tudo. Não para que você volte, mas porque é o mínimo. Clara leu, fechou os olhos e guardou o aparelho sem responder. Quando o elevador chegou ao térreo, câmeras já esperavam do lado de fora, atraídas por vazamentos que ninguém conseguira conter. Davi perguntou baixo, quer sair pelos fundos? Clara olhou pela parede de vidro para a Avenida Faria Lima, movimentada, indiferente e luminosa. Depois apertou a chave antiga dentro da bolsa. Não, disse. Passei tempo demais saindo em silêncio. A porta se abriu e Clara Valença caminhou para a luz. A luz dos flashes não teve o gosto de vitória que muitos imaginariam. Clara atravessou a porta de vidro da Faria Lima com Davi ao lado e dezenas de câmeras à frente, mas o que sentiu não foi prazer, e sim uma calma perigosa, dessas que surgem depois que a dor queima tudo o que podia queimar. Repórteres gritaram perguntas sobre fraude, casamento, expulsão, traição e controle da Monteiro, tentando transformar anos de silêncio em frases de 15 segundos. Dona Clara, a senhora confirma que é a proprietária dos principais ativos da família Monteiro? Perguntou uma jornalista. Clara parou apenas o suficiente para que sua voz fosse ouvida sem esforço. Confirmo que a Valença Atlântico iniciou uma revisão contratual séria, preservando funcionários, fornecedores e operações essenciais. Outro repórter insistiu. E Leonardo Monteiro? O nome dele atravessou o ar como uma lembrança ainda aberta. Clara respirou devagar. O senhor Leonardo responderá por suas escolhas, como todos nós. Não havia veneno na frase. Isso a tornou mais forte. Ao entrar no carro, ela viu pelo vidro Leonardo parado no saguão do prédio, sem tentar segui-la, sem tentar se explicar diante das câmeras. Pela primeira vez, ele parecia entender que arrependimento não era espetáculo. Nos dias seguintes, a queda dos Monteiro não aconteceu como uma explosão, mas como uma parede antiga rachando em silêncio, até todos perceberem que ela já não sustentava o teto. A comunicação interna da empresa informou o afastamento temporário de Leonardo da presidência, a suspensão de Vitória de qualquer função consultiva e a abertura de uma auditoria independente sobre contratos, anexos e transferências suspeitas.
Os funcionários que temiam demissões em massa receberam uma mensagem assinada por Clara, garantindo continuidade de salários e proteção das operações. Aquilo espalhou um tipo diferente de choque. A mulher que a antiga diretoria chamara de interesseira era a primeira a pensar em quem não tinha culpa. No resort de Santos, camareiras choraram de alívio ao saber que as reservas seriam mantidas. No prédio da Faria Lima, analistas que nunca haviam ouvido a voz de Clara passaram a repetir seu nome nos corredores com uma cautela nova. Não era idolatria, era reconhecimento. Davi observava tudo com orgulho discreto, mas Clara não permitia comemorações. Ainda não, dizia. Enquanto houver gente com medo de perder emprego por causa da vaidade dos outros, não há nada para celebrar. Leonardo assinou seu afastamento sem negociar cláusulas de proteção pessoal. Foi a primeira decisão limpa que tomou em muito tempo, e talvez por isso doce tanto. Deixou o gabinete no fim de uma tarde cinzenta, carregando apenas uma caixa com poucos objetos, uma fotografia do pai, uma caneta antiga, 2 livros e a aliança de Clara dentro do estojo de veludo que a mãe jogara sobre a mala naquela noite. Funcionários fingiam não olhar, mas ele sentia cada silêncio como julgamento merecido. No corredor, encontrou Afonso, que havia ido ao prédio entregar documentos antigos solicitados pela auditoria. O mordomo inclinou a cabeça com respeito, não submissão. "O senhor vai ficar bem?" perguntou. Leonardo quase respondeu como antes, com uma frase polida e vazia. Em vez disso, disse a verdade. "Não sei." Afonso assentiu. "Às vezes é o começo mais honesto." Leonardo segurou a caixa com mais força. "Ela sofreu muito naquela casa?" O velho homem olhou para o elevador, como se ainda visse Clara caminhando com a mala. Mais do que dizia, menos do que permitiriam se ela não fosse tão forte. Vitória recebeu o afastamento como uma humilhação pública, mas sua verdadeira derrota veio quando ninguém correu para obedecer ao primeiro telefonema. Durante décadas, ela confundira medo com lealdade. Agora, ao ligar para antigos aliados, encontrou secretárias educadas, agendas cheias e promessas vagas. No escritório particular da mansão, que já não podia chamar de sua sem sentir o peso da mentira, ela encarou a placa Casa Valença, 1948, finalmente descoberta na biblioteca. Leonardo entrou sem bater. Não trazia raiva barulhenta. Trazia algo pior para ela: distância. A auditoria encontrou transferências para empresas ligadas ao tio de Bianca, disse ele. Vitória ajeitou a postura. "Não vou discutir estratégia com quem entregou a família." Leonardo deixou uma pasta sobre a mesa. "Família não é licença para fraude." Ela riu com desprezo, mas os olhos denunciaram cansaço. "Você fala assim porque Clara ainda está na sua cabeça." Ele respondeu baixo. "Clara está na minha consciência. É diferente." Vitória virou o rosto. "Eu fiz tudo por você." Leonardo sentiu tristeza, não perdão. "Não. A senhora fez tudo para nunca admitir que tinha medo." Bianca tentou se defender durante 2 dias, depois tentou negociar, depois tentou desaparecer. Não conseguiu nenhuma das 3 coisas. Os registros recuperados pela auditoria mostravam acessos, cópias adulteradas, mensagens para contatos de imprensa e vínculos com uma pequena consultoria usada para simular repasses. Clara não buscou vingança pessoal contra ela. Autorizou apenas as medidas necessárias: desligamento por justa causa, comunicação aos órgãos competentes quando cabível e preservação de provas. Quando Bianca pediu uma reunião privada, Clara aceitou por 15 minutos em uma sala sem janelas da Valença Atlântico. Bianca entrou sem a elegância agressiva de antes, usando um vestido simples e um rosto sem maquiagem suficiente para esconder noites sem sono. "Você venceu", disse, amarga. Clara permaneceu sentada. Não era uma competição. Bianca sorriu com ódio cansado. "Para você nunca foi, porque você já nasceu com tudo." A frase poderia ter ferido, mas Clara agora conhecia a diferença entre dor e culpa falsa. Nascer com herança não me deu o direito de destruir você. Querer subir não dava a você o direito de me destruir. Bianca desviou o olhar. Pela primeira vez, não encontrou resposta pronta. 3 semanas depois, Clara voltou à mansão dos Jardins, não como esposa, nem como intrusa, mas como responsável legal por decidir seu destino.
A casa estava silenciosa, sem jantares estratégicos, sem flores escolhidas para impressionar investidores, sem o perfume forte de Vitória ocupando os corredores. Afonso a recebeu na entrada e, por um instante, seus olhos marejaram. Bem-vinda de volta, Dona Clara. Ela tocou de leve a parede do saguão, lembrando da mala aberta no mármore. Ainda não sei se voltei, respondeu. Na biblioteca, encontrou os painéis removidos e atrás deles a inscrição original da família Valença. Havia também fotografias antigas que Davi mandara restaurar. Mulheres de vestidos claros no jardim, crianças correndo perto da fonte, Augusto Valença jovem diante da porta principal. Clara ficou olhando para a imagem da mãe adolescente sentada na escada, sorrindo antes de o mundo ensiná-la a calar. Eu deveria ter vindo antes, murmurou. Afonso respondeu com gentileza. Talvez a senhora tenha vindo quando podia ficar de pé. Clara fechou os olhos, e uma lágrima finalmente caiu. Não era fraqueza, era devolução. Leonardo pediu para vê-la, apenas depois que o primeiro relatório da auditoria foi concluído. A mensagem foi curta, sem pressão. Posso entregar algo que pertence a você? Clara demorou horas para responder, não por crueldade, mas porque precisava ter certeza de que não estava aceitando uma conversa por saudade. Marcou o encontro na antiga casa de praia da família Valença, em Santos, ao pôr do sol. Era ali que o resort começara, antes de virar marca, contrato e disputa. Quando Leonardo chegou, usava camisa simples, sem motorista, sem assistente, sem a armadura habitual de presidente. Clara estava no terraço, olhando o mar. Ele parou a uma distância respeitosa. Obrigado por aceitar me ver, disse. Ela não se virou de imediato. Eu aceitei porque você não pediu para falar sobre nós antes de falar sobre o que fez. Leonardo absorveu a frase. Eu li tudo. Os contratos, os anexos, as cartas do seu avô, os relatórios sobre minha mãe e Bianca. Não há versão em que eu saia inocente. Clara finalmente o encarou. Não há. Ele assentiu. Eu sei. Ele tirou do bolso o estojo de veludo e o colocou sobre a mesa de madeira entre os dois. Sua aliança estava comigo desde aquela noite, não para prender você a nada. Eu só não queria que ela ficasse nas mãos da minha mãe como um troféu. Clara olhou para o estojo, mas não o abriu. O vento do mar mexia alguns fios soltos de seu cabelo, e por um segundo Leonardo lembrou da mulher que conhecera, antes de permitir que medo, orgulho e obediência a cegassem diante dele. Eu queria pedir perdão, disse ele, mas sei que perdão pedido cedo demais vira outra forma de exigir alguma coisa. Clara sentiu o peito apertar. Aquela era uma frase que o Leonardo antigo jamais diria. O que você quer então? Ele olhou para a areia abaixo do terraço. Quero assumir as consequências. Vou depor na auditoria, confirmar o que vi, devolver qualquer benefício indevido e ficar fora da gestão até que alguém sem o sobrenome Monteiro decida se ainda sirvo para alguma coisa. Ela o observou em silêncio. E depois? Leonardo respirou fundo. Depois eu aprendo a ser alguém que não precise perder uma mulher para descobrir que ela era uma pessoa. Clara não sorriu, mas sua expressão mudou. Havia dor ali, ainda. Havia amor também, enterrado sob cuidado, como uma semente que não devia ser puxada da terra antes da hora. Eu passei anos achando que, se dissesse quem eu era, você amaria meu patrimônio e não a mim, confessou ela. Então fiquei em silêncio, esperando que você me escolhesse sem saber. Mas eu também transformei amor em teste. Leonardo ergueu os olhos. Você tinha motivos. Clara balançou a cabeça. Motivos explicam. Não absolvem tudo. O reconhecimento dela não apagava a culpa dele, mas tornava a conversa mais verdadeira. Eu não sei se existe nós depois disso, disse Clara, e não quero prometer uma cura que ainda não aconteceu. Leonardo assentiu, os olhos úmidos. Eu não vim pedir uma volta. Ele empurrou para ela uma segunda chave, a da mansão dos jardins, agora identificada com a nova administração. Vim devolver uma porta que minha família fechou na sua cara. Clara pegou a chave. O metal estava frio. Desta vez, não pesava como guerra, pesava como escolha. Nos meses seguintes, a Valença Atlântico iniciou uma reestruturação discreta, mas firme. A Monteiro perdeu privilégios, nomes antigos saíram do conselho e executivos técnicos assumiram operações sob supervisão externa.
Vitória retirou-se para uma casa menor em Higienópolis, ainda orgulhosa demais para pedir desculpas, mas sem poder para destruir quem a contrariasse. Leonardo não tentou defendê-la, publicamente nem abandoná-la, em crueldade. Pagou pelos erros que eram seus, deixou que ela respondesse pelos dela e recusou a antiga chantagem emocional que o mantinha menino dentro de um terno caro. Bianca enfrentou processos internos e viu portas se fecharem em lugares onde antes entrava sorrindo. Clara, por sua vez, abriu um programa de preservação do acervo Valença e transformou parte da mansão dos Jardins em instituto de formação para jovens administradores de origem humilde. Quando perguntaram por que faria isso no local onde fora humilhada, ela respondeu apenas: porque uma casa só muda de história quando abriga pessoas diferentes das que a feriram. No dia da inauguração do instituto, Clara caminhou pelo saguão onde sua mala havia sido jogada meses antes. Agora havia estudantes, funcionários, jornalistas convidados e fotografias da família Valença restauradas nas paredes. Afonso, emocionado, organizava a entrada como se preparasse a casa para respirar novamente. Leonardo veio sem alarde, convidado como colaborador externo de um projeto de governança que ele ajudara a revisar sem receber crédito público. Ao vê-la, não se aproximou de imediato. Esperou que ela terminasse uma conversa com uma jovem bolsista. Esperou que ela escolhesse olhar para ele. Clara percebeu. Aquela espera simples disse mais sobre sua mudança do que muitos discursos. A casa ficou bonita, ele comentou quando ela se aproximou. Clara olhou ao redor. Ela sempre foi, só estava ocupada por medo demais. Leonardo aceitou a verdade sem se defender. Eu também. Ela respirou fundo, tocada pela honestidade. Entre eles não havia reconciliação fácil, nem beijo diante das câmeras, nem promessa súbita. Havia algo mais raro: espaço. Quando a cerimônia terminou e o último grupo deixou o jardim, Clara encontrou Leonardo perto da fonte antiga. O céu de São Paulo escurecia devagar, refletindo nas janelas da mansão uma luz dourada e triste. Ele segurava uma pequena caixa de madeira restaurada, a mesma que se abrira no chão naquela noite. Afonso mandou consertar, disse ele. Achei que deveria ficar com você. Clara abriu a caixa e viu a chave antiga repousando sobre tecido novo. Passou os dedos pelo metal gravado com a onda Valença e sentiu que, pela primeira vez, aquele objeto não precisava provar nada a ninguém. Obrigada, disse. Leonardo olhou para ela com cuidado. Posso caminhar com você até o portão? Clara pensou na mulher que fora expulsa, na que caminhara para os flashes, na que agora podia escolher sem medo de parecer fraca. Então assentiu. Caminharam lado a lado, sem tocar as mãos, mas sem distância hostil. Ao chegar ao portão, Clara parou. Leonardo. Ele a olhou como quem recebia uma chance pequena e sagrada. Eu ainda não sei o que vai acontecer. Ela respirou. Mas, se um dia houver uma nova história, ela começa sem mentiras. Ele respondeu baixo. Então eu espero na verdade. Clara abriu o portão com sua própria chave e desta vez ninguém a mandou sair. Ela saiu porque queria, com o futuro diante dela e a casa, finalmente, pertencendo ao seu nome inteiro.